E aí galera, tudo bem? Boa tarde, esse é o meu canal. Aqui eu faço vídeos de aulas sobre direito, do curso de direito, e hoje vamos falar de ações possessórias, tá? Vamos começar lá no artigo 560. Jesus, minha voz fosse assim? Beleza, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, mas em paz. 560, ações possessórias, bora! Se vocês não viram a aula de posse, entra aí no meu canal, tá aí a aula de posse, uma aula bem completa, com doutrina, com tudo. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O que é a turbação? Trata-se da privação parcial da posse. O possuidor não perde o contato com o bem turbado, então ele ainda está lá com o bem que está sendo turbado. Como, por exemplo, eu tenho uma fazenda e o meu vizinho todo dia leva os cavalos dele para pastar na minha fazenda. Entretanto, quando a gente fala de esbulho, a gente está falando em reintegração de posse. Porque aí eu tenho a privação total da posse e eu perco o contato com o bem esbulhado, que é o caso do meu vizinho invadir a minha fazenda enquanto eu estou almoçando fora com a minha esposa, cerca a minha fazenda e não deixa eu entrar. Aí eu tenho um esbulho. Então, 561. O que o autor precisa provar na ação possessória? A sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, provando se é uma posse velha, se é uma posse nova e a sua relação com a data da turbação ou do esbulho. E 4. A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. 562. Se a inicial tiver de boa, já tiver tudo certinho, o juiz dá um mandado de manutenção ou reintegração de posse em caráter liminar. Entretanto, se faltar prova na petição inicial, o juiz marca uma audiência chamada de audiência de justificação prévia, intima o autor e cita o réu para que ele vá na audiência, que é o que fala o 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos representantes judiciais. Claro, né? A administração pública gozando aí dos seus benefícios, das suas benesses processuais. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção de reintegração. Fez a audiência, tá de boa, o juiz dá o mandado de reintegração ou manutenção na posse, em medida liminar. 564. Concedida ou não a liminar, aí o autor vai promover a citação do réu, vai ter a contestação, tudo certo, e é o que vai falar o 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias, prazo comum para de contestação. No único, fala que, se houver audiência de justificação, o prazo para contestação começa a contar do dia que for decidido o pedido liminar, que é o que fala o único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, tá? Pode em audiência aí até o juiz já considerar o réu citado, porque o juiz não quer. Quanto menos atos processuais, melhor, né? O processo fica mais rápido, todo mundo trabalha menos e é nóis. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. O que é isso? Se a gente estiver falando de um litígio coletivo, várias pessoas morando irregular e tal,
ocorrido há mais de 1 ano e dia, o juiz marca uma audiência antes de dar a liminar. Nessa audiência, o Ministério Público é intimado, a Defensoria é intimada se tiver beneficiário de justiça gratuita, órgãos de política agrária e urbana poderão ser intimados também. E vamos ler os parágrafos para entender o que está acontecendo, né? Parágrafo 1º. Se o juiz já der a liminar, caso essa liminar não seja executada no prazo de 1 ano a contar da data de distribuição, cabe ao juiz designar a audiência de mediação, nos termos dos parágrafos 2º a 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O MP será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária da gratuidade da justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Nunca entendi para que isso, né? Mas tudo bem. E os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Então, como a gente está falando de litígio coletivo, que vai tutelar muitas pessoas, chama as pessoas responsáveis por reforma agrária, política agrária, que significa moradia, né? Para ver aí o que pode ser resolvido. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel, inclusive aí aqueles imóveis em que tem muita gente morando de forma irregular e tem dono, né? 566, aplica-se quanto mais o procedimento comum. Deixa eu abrir um resumo aqui e ver se dá. Desde já eu já vou agradecer, já vou falar que eu espero que eu tenha ajudado, porque meu celular a qualquer momento para de gravar, porque está gravando muito vídeo e ele está com a memória cheia. Mas eu queria falar uma coisa importante aqui sobre tempo da posse, né? Se a gente tem uma posse nova, que ela aconteceu há menos de um ano, né? O juiz pode mandar reintegrar o proprietário liminarmente e imediatamente. Entretanto, se a gente estiver falando de uma posse velha, um sítio que eu tenho parado lá, quietinho e tal, não vou, né? Aí o juiz não defere a reintegração liminarmente. Ações possessórias é importante diferenciar posse e domínio, porque a posse tá lá naquela aula que eu falei, e o domínio consiste na titularidade, né? Inclusive atinente aí a parte de propriedade. Então, reintegração de posse, eu já tive a posse, perdi a posse e quero ser reintegrado. Reintegração de posse, portanto, é uma posse que já foi perdida. Manutenção de posse é que eu estou perdendo. Ela está ali, tem hora que eu perco, tem hora que eu não perco. Estou prestes a perder ela completamente. E essa posse será discutida nessa ação, tá? São apenas algumas observações importantes no que se refere aí às ações possessórias, tá? Lembrar que o mandado liminar só será deferido caso se trate de posse nova e pode haver aí audiência de justificação prévia possessória para deferir a liminar, tá? Então, aula básica, bem básica mesmo, de reintegração e manutenção da posse. No mais, assistam a minha aula sobre posse, ficou bem bacana. Eu espero que eu tenha ajudado.